Na nossa vida, o som se faz presente de diferentes formas. Na minha em particular, eu primeiro o encontrei enquanto música e pude perceber como em mim e nas pessoas o poder de diferentes notas e acordes podem ter. Na escola, nas aulas de física e um pouco depois, quando eu escolhi a arquitetura como profissão da minha vida, eu pude atribuir novos significados ao som. Eu descobri a acústica como um nicho que se dedica a entender como o som funciona e descobri que a partir desse nicho se repartem inúmeros outros nichos que tocam em inúmeras outras áreas de forma tão importante e relevante que eu me apaixonei pelo tema e sentia que era extremamente necessário compartilhar cada vez mais isso com as pessoas. Bem, eu acho que eu estou fazendo isso um pouco agora. O som, ele pode ser algo tão subjetivo, não é mesmo? Para mim, por exemplo, por mais eclética que eu seja, determinados estilos musicais mais vão se parecer com um ruído. Mas, ao mesmo tempo, o que para mim é agradável pode não ser agradável para outra pessoa. Então, o que é som e o que é ruído, afinal? Se observarmos aqui essa imagem, por exemplo, eu acredito que para o dono do som, isso é um som. Mas para os nossos coleguinhas na imagem, pode não ser, né? Enquanto participantes de uma sociedade, nós estamos expostos a todo momento a diversos tipos de fontes sonoras que podem vir a ser consideradas como ruído para nós. E sendo as nossas sociedades cada dia mais urbanas, essas fontes se tornam inúmeras. Enquanto parte do sistema biológico, a audição atua de forma a nos proteger dos diferentes agentes externos. E, diferentemente de outros sentidos, ela não se desliga em momento algum. Então, mesmo quando nós estamos dormindo, ela continua funcionando. Quem nunca acordou no meio da noite por conta de um estrondo? Ou até mesmo quando nós precisamos acordar cedo no dia seguinte, o que é que nós fazemos? Nós configuramos um alarme no celular, não é mesmo? Então, a todo momento, a nossa audição está trabalhando, até mesmo quando estamos dormindo. Então, imagina quando nós estamos acordados. Estar em um ambiente barulhento faz com que o nosso organismo esteja o tempo inteiro em alerta. Isso faz com que haja um desgaste físico e emocional causado por estresse. E o estresse, como nós sabemos, está intimamente relacionado a todas as doenças comumente observadas na sociedade moderna, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, entre outros. O som nada mais é do que uma onda mecânica que se propaga pelo ar. A partir do momento que uma fonte emite uma vibração inicial, ele vai gerar uma excitação nas micropartículas, nas moléculas, e fazem com que essa geração inicial ela seja propagada, emitindo uma energia sonora. Quando essa energia sonora chega até um obstáculo, por exemplo aqui, uma parede, parte dessa energia sonora incidente é refletida, outra parte é absorvida, sendo transformada em energia térmica, e outra parte é transmitida para um ambiente subsequente, já que aqui a gente está levando em consideração que isso é uma parede. A quantidade de energia que incide e é refletida, absorvida ou transmitida está intimamente relacionada com as propriedades físicas desse meu material. Então, com relação à densidade, à espessura, à porosidade e etc. Por exemplo, você acabou de comprar um apartamento. E aí, quando você entra dentro dele e fala alguma coisa, geralmente nós escutamos um efeito popularmente conhecido como eco. Isso acontece porque, ao emitir essa energia sonora ali dentro desse ambiente, ele encontra, como a maior parte dos materiais, elementos duros e lisos, que tem como característica refletir muito mais o som do que absorver e retransmitir. A partir do momento que nós passamos a mobiliar esse espaço, e até o fato de nós estarmos dentro desse espaço, nós estamos introduzindo novos materiais com características diferentes que vão ter maior capacidade de absorção. Então, esse efeito do eco vai passar a ser diminuído e quase não percebido mais por nós. Isso também acontece na cidade, em uma escala muito maior. Para compor esse ambiente sonoro da cidade,
a forma desses meus elementos urbanos, como a forma dos edifícios, o tipo de pavimentação, qual é a população que passa por ali, quais são os meios de transporte comumente observados, a espessura dessa via, tudo vai fazer com que haja essa conformação da minha paisagem sonora no local. O nível de pressão sonora é o meio pelo qual nós comumente usamos para quantificar o som. Ele nada mais é do que uma referência logarítmica entre o nível de pressão sonora medido e o nível de pressão sonora que nós escutamos. Então, aqui estão algumas das condições que nós encontramos comumente no nosso cotidiano. Estar em contato com níveis de pressão sonora altos e elevados faz com que haja um risco eminente de dano à saúde e de forma, a maioria das vezes, irreversível. A nossa audição não pode ser reparada. Uma vez que ela é perdida, ela não volta. Então, estar atento a esses tipos de cuidados com a nossa audição é extremamente relevante para a promoção da saúde da sociedade. Sendo assim, e considerando que a poluição ambiental por meio da poluição sonora é a segunda maior, segundo a OMS, perdendo apenas para a poluição do ar, é extremamente relevante que isso seja levado em consideração enquanto a gerência da saúde da população. Então, o que é que aprendemos com isso? É preciso pensar diferente, gerenciar diferente, pensar em soluções que de fato façam a diferença na sociedade, por meio de ações públicas e privadas em que tragam um benefício. E como nós fazemos isso? Nós medimos para entender quais são os níveis de pressão sonora, quais são os níveis que estão ali atuando na nossa sociedade, nos nossos diversos ambientes. Nós fazemos leis para que a sociedade esteja amparada e saiba onde buscar e também proteja ela. Nós fazemos simulações e fazemos estudos para entender quais as diversas conformidades que podem ser aplicadas nos nossos ambientes sonoros. E nós, sobretudo, conscientizamos a população por meio de campanhas que façam com que haja essa consciência. Então, dessa forma, nós conseguimos ter melhores espaços com inovações nesses projetos. Mas aqui o que nós estamos falando é que não é simplesmente a ausência de som que nós queremos, até porque a ausência de som também é desconfortável. É preciso falar da qualidade desse som. Por exemplo, é comum que nós observemos que em espaços de sons naturais existe uma maior confortabilidade das pessoas nesses locais. Eu vou soltar o áudio desse. E aqui nesse segundo cenário. Então, para ambos os casos, por vezes, nós temos o mesmo nível de pressão sonora nos dois lugares, mas a questão de como a paisagem estética está envolvida e como esse tipo de som vai fazer com que o nosso sentimento de como nós estamos sentindo a qualidade desse som no espaço seja relevante. Então é preciso entender de forma subjetiva também como esse som atua na sociedade, na população. E fazendo assim, nós passamos a planejar espaços que sejam cada vez mais interessantes também do ponto de vista da escuta. Dessa forma, nós entendemos que é preciso um planejamento sonoro urbano, incluir ele nos pensamentos das nossas cidades, por meio de barreiras acústicas que protejam as vias das calçadas, das áreas habitáveis, por meio de recursos urbano-paisagísticos que mascarem o ruído e são amplamente utilizados em diversos locais,
pelo melhor uso de vegetação e topografia. Então não é simplesmente o uso da vegetação, a vegetação ela não atua como um absorvedor sonoro, ela vai atuar no ponto de vista paisagístico e vai colaborar, sim, mais do que se fosse um edifício liso. Mas para que ela tenha um sentido de absorção é preciso que haja uma mata densa, uma grande vastidão, para que ela de fato atue de forma a absorver o som. Aqui ela está atuando de forma a reparar paisagisticamente e muito mais a topografia a ser colocada de forma estratégica faz com que haja proteção dessa residência. Também por meio do planejamento do fluxo de vias, fazendo um planejamento estratégico de como esse circuito desse meu mobiliário urbano está acontecendo ali. E o uso de transporte público, sendo esse transporte público de fato usual e acessível à sociedade, porque não é simplesmente dizer que se usa um transporte público, precisa que seja um transporte público que atenda a sociedade, porque assim a gente tira os carros das ruas e passamos a utilizar novas formas de locomoção. Além disso, o incentivo à locomoção por veículos leves e sustentáveis. Aqui a gente pode perceber a diferença do nível de pressão sonora entre diferentes tipos de veículos, de os leves aos mais pesados. Só que não é simplesmente dizer para a população andar a pé ou andar de bicicleta. A gente precisa promover calçadas acessíveis, a gente precisa promover ciclovias acessíveis, a gente precisa transformar a nossa cidade. Então é possível perceber que estratégias como essa são utilizadas em todo o mundo e são incluídas em discussões nos planos diretores municipais, nas leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, entre outras coisas. No Brasil, o primeiro programa de mapeamento sonoro oficial foi da cidade de Fortaleza, e essas são outras cidades em que esses mapeamentos já aconteceram. E em Arapiraca, esse mapeamento está acontecendo, sendo liderado pela professora Elizabeth Duarte, da Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente já foram feitos os mapeamentos do bairro do Centro, mas está em desenvolvimento os bairros Eldorado, Capiatã, Senador Teotônio Vilela, Santa de Virgens e Brasiliano. É preciso que a gente trate as nossas cidades que estão doentes, para poder que soluções como essa, que são soluções de isolamento, para termos maior privacidade sonora dentro dos nossos espaços, que incluem paredes mais densas, janelas e portas que permitem uma vedação perfeita, elas não precisam ser colocadas nas nossas casas. E assim nós podemos ter mais portas e janelas abertas. Muito obrigada.